Boa noite a todos. Bem-vindo a mais essa live, mais um encontro semanal. Essa live hoje eu vou falar de um tema que eu adoro falar, porque alimentação é o tema da live e alimentação é a base de tudo, né? De tudo, é um dos pilares aí de uma vida saudável com qualidade de vida. Então, é um tema bem importante que eu tenho bastante afinidade. Afinal, é um tema que eu levo para minha vida também, né? E para quem é novo aqui no Insta, meu nome é Marcela Zambuja, sou médica veterinária preventiva e integrativa. Sou formada em Uberlândia e trabalho nas áreas de prevenção, aromaterapia, reiki em animais não humanos e humanos, Theta Healing para animais humanos e humanos, comunicação intuitiva animal. E na comunicação intuitiva animal eu sempre associo alguma técnica de terapia também. Boa noite para todo mundo que entrou. E, bom, eu vou começar. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um roteirinho, porque é bastante coisa que eu quero abordar para não ter risco de eu esquecer de nada, né? Então, baseado até nas perguntas que foram sugeridas, nos temas que foram sugeridos no, no, na caixinha de mensagem do Stories. E aí eu fiz como se fosse um tique para eu não esquecer de nada. Boa noite a todo mundo. E vamos começar então. Quando a gente fala de alimentação, né, em pets, no cachorro e no gato, que eu vou falar, vem aquela pergunta que hoje tá na moda, né? Ração faz mal? Será que ração faz mal? E aí eu falo, não, ração não faz mal. O que faz mal é você comprar uma ração de baixa qualidade, né? De um produtor que não tem uma procedência e também você não fornecer as quantidades da maneira correta, né? Colocar, além da ração, você ficar misturando comida, petiscos humanos, isso sim que faz mal, mas ao decorrer da live eu vou explicar o porquê, né? Então, vamos, os tipos de ração. Nós temos rações que são encontradas em supermercado. Nós temos rações que são chamadas prêmio especial. E temos as rações super prêmio, né? Então, falando de ração, qual que eu, Marcela, como médica veterinária, indico? Eu só indico ração super prêmio, tá? Por quê? Por causa do aproveitamento dessa ração. Uma ração que você compra em mercado, além delas não terem nem aquela camada protetora dentro do saco que funciona como uma manutenção da integridade ali da ração, para que a ração não oxide, ela tem um aproveitamento de 30% mais ou menos, que é o mesmo aproveitamento daquelas rações que são encontradas a granéis. Aquelas rações a granéis que vocês veem vendendo em lojas, assim, em pet shop, que tá exposta, que tá sempre um pote transparente exposto, não é uma ração de qualidade, tá? Ou ela é uma ração comum ou ela é uma ração prêmio especial, esse tipo de coisa. Então, essas rações de mercado têm um aproveitamento de 30 e poucos por cento. O que isso quer dizer? De 100% que o seu animal vai comer, ele vai aproveitar, absorver nutrientes, apenas 30%. O resto vai virar o quê? Fezes. Luna. Resolveu conversar aqui agora. E aí, então, baseado nisso. Então, o seu animal vai ter que comer muito mais, ele não fica saciado, ele não fica nutrido
e ele defeca muito mais, certo? A raça, aquelas prêmio especial, cada hora eles inventam um nome diferente pra gente achar que é uma ração de qualidade. Elas também têm um aproveitamento muito baixo, que é de uns 50%. Então, cai na mesma linha. Quando você vai fazer o comparativo entre uma ração prêmio e uma ração super prêmio, você vai calcular as quantidades dentro da necessidade daquele animal. A ração super prêmio, o animal come muito menos, o que na maioria das vezes os valores acabam se equivalendo, tá? Por exemplo, um cachorro que come uma ração prêmio especial, ele estava gastando aí com 2 cachorros 25 quilos de ração por 20 a 30 dias. Aí quando eu fui olhar para uma ração super prêmio de qualidade, que tem referência de matéria-prima, que tem certificação, que tem um bom teor de vitaminas, minerais, ingredientes funcionais, essa ração super prêmio, o tutor gastaria 12 quilos de ração. Então, de 25 para 12, gente, é muita diferença. E onde que tá essa diferença? Porque ele vai comer menos e vai absorver muito mais, tá? As rações super prêmios hoje, elas têm a digestibilidade muito maior, sem contar que não tem corante. Hoje em dia já tem ração super prêmio sem aditivos artificiais. Então, auxilia aí nessa digestibilidade, na absorção dos nutrientes que estão ali contidos naquele alimento, certo? Então, o que eu indico? Ração super prêmio. Dentro das rações super prêmios, aí tem várias propostas, né? Tem as mais puxadas para o lado natural, que os antioxidantes são naturais, e tem as outras que utilizam de antioxidantes artificiais, mas lógico, dentro da proposta, né? Dentro do que é regulamentado e permitido pela legislação, tá? Então, vamos lá. Então, como escolher, né, uma ração de qualidade? Eu sempre indico, primeiramente, uma ração que seja livre de grãos, com antioxidantes naturais, tá? E com ingredientes funcionais. Mas aí a gente entra naquela, livre de transgênicos. O que é o problema do transgênico? O transgênico faz mal aos nossos pets, né? Foi uma pergunta bem legal de sugestão para a gente falar. Então vamos lá. Os transgênicos não têm nenhum embasamento científico, tá? Que diga que eles fazem mal de fato para os nossos pets. Não tem nenhum trabalho científico. Para não falar que não tem nenhum, tem um. Porém, esse trabalho, devido à sua metodologia, ele foi amplamente criticado, tá? Então, ele não se viu como um parâmetro de referência. Mas, qual que é o problema dos transgênicos, tanto para os bichinhos quanto para nós, animais humanos? Os transgênicos, eles para a sua produção, eles utilizam de muito mais agrotóxicos, certo? E o agrotóxico, a gente sabe que ele não faz bem nem para a gente, nem para os bichinhos. Então, eu, Marcela, como médica veterinária, eu indico ração livre de grãos. Por quê? Avaliando caso a caso, eu notei que alguns cachorrinhos, eles têm sensibilidades com os grãos. Quando você passa para uma ração livre de grãos, aquele intestino que às vezes oscilava, ele começa a tomar uma saúde e regular isso aí. Mas é uma observação minha, tá? Que eu adotei, que eu tenho, a minha cachorrinha ela tem o trato gastrointestinal bem sensível, e associada a outros cachorrinhos, eu já percebi isso, que quando a gente faz essa mudança, o trato gastrointestinal de muitos cachorrinhos que são mais sensíveis, eles respiram
e tem uma saúde melhor, começam a ter uma saúde melhor. Mas são todos? Não, não são todos, tá? Existem excelentes rações super premium que tem grãos, tá? Que não é livre de transgênico e que são maravilhosas também. Então, como que eu fui dosando essa escolha? Foi a partir do transgênico? Não, eu comecei a olhar a tabela nutricional de cada ração, tá? Dessas propostas mais naturais, e eu vi que essas propostas mais naturais, elas tinham um nível muito maior de vitamina D, de vitamina A, de ômegas, do que as antigas, as mais conhecidas do mercado. Então eu falei, opa, eu vou experimentar. E quando eu indico para alguém alguma coisa, tudo eu experimento nas minhas antes. E aí foi assim. Então eu experimentei com as minhas, gostei muito e passei a indicar. E vendo os meus pacientes, eles também tiveram muita melhora, melhora de pelagem, sabe? Melhora de apetite. Às vezes aqueles cachorrinhos que estava ali sensibilizado, o estômago já não fica mais, mas tudo é individual, por isso que eu falo, precisa ser analisado individualmente, mas o geral é o que? É uma ração super premium de qualidade. Aí você vai ter as linhas mais naturais, puxando mais para os ingredientes funcionais, e as linhas que também são naturais, mas ainda tem algum aditivo dentro do legal que não vai fazer mal, artificial, tá? Mas corante é uma coisa que não tá na... A gente não tem que incentivar mais, né, o uso de raçõezinhas coloridas, tanto que a Super Premium nem encontra mais esse tipo de ração. E cuidar também do armazenamento dessa ração dentro de casa. Quando eu falei das rações a granel, que são compradas a granel em muitos pet shops, ele pode até colocar naquele pote que você pega para pesar e tal, uma ração super premium, mas ela ficar ali exposta à luz naquele material de acrílico ou plástico, aquilo ali não tem proteção para manter aquela ração, entende? E aí, às vezes, você compra a ração já oxidada. A ração já perdeu aquelas propriedades. Ela rancificou, né? Igual minha avó fala, ficou rançosa. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, tá? Se hoje em dia a gente vê vários locais que vendem as raçõezinhas super premium, mas eles embalam, tem todo um armazenamento adequado daquela ração, livre de umidade, livre de calor, que colocam na hora, embala a vácuo, já faz os pacotinhos que não são transparentes, já tem todo um preparo para poder fazer isso, tá? Então, se você tem o hábito de comprar a ração a granel, se atente a isso. Que ração que tá vendendo? É super premium? Tá no pote de servir transparente? Então não compra. Definitivamente não compra, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante falar eu até já comentei, né? Mas a digestibilidade dessa ração está envolvida na absorção de minerais e de vitaminas, tá? Por quê? Por que você tem que se atentar a isso, a ficar interessado com isso? Porque vai ser isso que vai dar a manutenção da saúde do seu pet, né? Quando ele tem uma boa digestibilidade, o seu intestino funciona de uma maneira boa e todos aqueles ingredientes funcionais, aqueles suplementos adicionados naquela ração, naquele quadradinho de ração, ou naquele redondinho, aquele intestino vai conseguir absorver. Por quê? Porque já tá ali pronto. Agora, se você começa a dar ração misturado com batatinha, ou amanhã um franguinho, além de você acostumar o seu pet com aquela rotina e com aquele comportamento,
você acaba desbalanceando toda a dieta, claro, né? O bichinho vai começar ficar predisposto a engordar, mas você vai desbalancear aquele intestino que está acostumado com um tipo de alimento e você coloca um outro que ele precisa sofrer toda a quebra, toda a hidrólise, que na ração já está pronto, tá? Então pensa comigo, quando você dá um pedaço de carne para o seu cachorro, ele vai ter que quebrar aquela molécula da proteína que é grandona e dentro do seu corpinho para poder absorver. E ele às vezes não consegue absorver tudo, nem nós conseguimos absorver tudo, né? Aí muita gente vem com a pergunta, né? Então, a alimentação natural faz mal? Não é que ela faz mal. A alimentação natural, ela é excelente para aqueles cachorrinhos que já são cardiopatas, hepatopatas, que já tem um monte de problema, tá? Que a ração não consegue, não tem ração que sirva para esse tanto de problema, né? Às vezes o cachorrinho já é cardíaco, renal e tem problema de fígado, é hepatopata. Aí como que você vai balancear tudo isso, né? Porque às vezes uma ração é para fígado, ela contém uma ou outra mais coisa, por exemplo, a do rim tem menos sódio, às vezes é mais puxada para gordurinha e menos proteína, aí pro fígado já não vai dar certo. E pro cardíaco, ele também precisa desse controle por causa da taurina, senão vai sofrer de cardiomiopatia dilatada por falta de nutrientes nesse coração. Então, aí sim, a alimentação natural, ela é muito bem-vinda, porque aí o nutrólogo, o médico veterinário nutricionista, ele consegue adequar tudo isso. Mas não se deve ficar misturando todos os dias alguma coisinha na ração, porque isso acaba desbalanceando. E lembrando que o seu animal, se ele come uma ração de boa qualidade, ele não vai precisar de ser acrescentado mais nada, tá? Agora, diferente de uma alimentação natural, que o animal precisa ser suplementado e precisa ser monitorado por exames para ver a saúde desse bichinho, para ver se realmente ele está sendo nutrido. Por quê? Porque às vezes ele não consegue digerir e absorver. E só com a comida ele não vai conseguir fazer tudo isso, tá? Então ele precisa ser suplementado. Se você quer de todas as formas que o seu bichinho coma alimentação natural, você vai buscar um profissional que entenda, que estudou e que vai falar para você, ele tem que ser suplementado, ele tem que ser monitorado por exames, porque senão o seu bichinho vai ficar desnutrido. E tem outra coisa, tem muito tutor que vai lá no médico veterinário e tal, ele faz uma super dieta e o tutor começa a falhar os ingredientes. Aí acha que pode tirar isso e colocar aquilo, por exemplo. O nutricionista passou um óleo de girassol. Aí o tutor vê, não, mas eu acho que o óleo de coco é mais saudável para ele. Então ele vai e troca, põe o óleo de coco. E aí na conversão dos ácidos, falta o tipo de ácido graxo, que o óleo de girassol ia fornecer para esse bichinho. Então, gente, precisa seguir a risca, tá? Então essa adesão também é mais complicada. Por que surgiu a ração, né? Surgiu com a domesticação. E aí, aquelas doenças, tem hora que eu acho que a gente tá andando para trás em vez de andar para frente. Por quê? Começou essa moda aí da alimentação natural, que é muito bem-vinda nesses casos que eu falei. E os bichinhos que antes viviam estava vivendo agora 15, 18 anos com saúde e sem algumas doenças nutricionais, endócrinas, metabólicas começaram a voltar a aparecer, coisa que já não tinha mais
por causa da alimentação convencional, por causa da ração. Por quê? Porque a ração já vem suplementada. A ração é só você colocar, inventar brincadeira para o seu cachorro comer, ele vai comer e vai ficar nutrido. Então a gente tem que partir dos dois pontos. Eu quero que o meu cachorro coma bonitinho ou eu quero que ele seja nutrido? Porque às vezes tem muitos tutor que tá romantizando muito essa coisa e o tutor não tem tempo para seguir essa dieta feita pelo Nutri, mas ele quer. E aí ele faz meia boca. E ele também foi no Nutri ou ele acha que não precisa da suplementação que o Nutri passou. E aí cai aonde? Cachorro desnutrido. Aí começou de novo as doenças de deficiência nutricional. Por exemplo, antes, quando tinha aqueles cachorros que comia resto de comida humana, tinha muito caso. Os cachorros duravam aí 5, 7 dias, cachorro de roça de quintal, 5, 7 anos, cachorro de roça de quintal no máximo. Comia resto de comida, certo? E aí surgiam aquelas doenças, por exemplo, hiperparatiroidismo secundário, nutricional secundário. O que é isso? É quando começa a produzir muito paratormônio e devido à deficiência, é como se fosse uma compensação do organismo, fica com esse excesso de hormônio, do paratormônio, e fica uma deficiência da relação de cálcio e fósforo, tá? E muitas vezes associado com a deficiência de vitamina D também, ou não, tá? E aí começa o quê? Aquelas fraturas ósseas. E tudo isso, essa doença, passaram muitos anos com o uso da alimentação convencional, que é a ração, sumir. Não se tinha mais esse tipo de doença. A não ser um caso ou outro desses cachorros de sítio que são criados no mundo, né? Que comem qualquer coisa e tal. Aí você vai me perguntar, antes que pergunte, você vai me perguntar o seguinte: mas, doutora, antes eles viviam na natureza, eles não tinham esses suplementos que você tá falando. Tá bom. Aí vou te explicar novamente. Antes ele não tinha suplemento, mas ele comia a caça por inteiro. Então, e eles não viviam 15 a 18 anos, mas tudo bem, vamos falar da caça por inteiro. A caça por inteiro, no pescocinho da caça ali, num pedacinho do pescoço, lá no fundo, tinha o iodo para esse animal ingerir. Então, a chance dele desenvolver um hipotiroidismo era menor, porque tinha um pedacinho do pescoço lá. Aí ele precisa de taurina para funcionamento do coração, para prevenção de doenças cardíacas, precisa de bastante taurina. E aí ele comia a caça por inteiro. Então, naquele coração do bichinho que ele comeu por inteiro, tem taurina. Naquele olhinho do bichinho que ele caçou e comeu por inteiro, tem taurina. Então, ele come aquilo ali. Mas, mesmo assim, os bichinhos não viviam 15, 18 anos, gente. Viviam o quê? 5 anos, 6 anos, estourando 7 anos, né? Então, o que a ração nos trouxe? Nos trouxe esse equilíbrio nutricional, né? Essa facilidade para o tutor na vida corrida e, ao mesmo tempo, trouxe essa qualidade de vida nutricional para esse bichinho. E por quê? Já tá tudo ali embutido, tudo suplementado. E essa história de fazer mal? Não faz. O que faz mal é pegar aquele pacotinho congelado de comida que você viu um Instagram vendendo, você viu um anúncio falando que é balanceado para todos os bichinhos, e você comprar aquilo ali pro seu bichinho e fica por isso mesmo. Isso faz mal. Isso aí uma hora a conta vai chegar e o bichinho que vai sofrer, né? Então, por isso que eu tô aqui explicando para vocês tudo isso, certo? Boa noite para todo mundo, muito obrigada para todo mundo que tá aí participando e me ouvindo. Tô muito feliz por mais esse encontro.
Então vamos seguir. Então é isso. Já falei. E às vezes a gente percebe que os donos, os tutores, não é dono, né? Porque a gente não é dono de ninguém, muito menos dos bichinhos. Mas os tutores, eles estão preocupados até com uma coisa mais requintada, uma alimentação requintada para esses bichinhos e esquece do fundamental, que é o quê? Que é a nutrição, né? Que é a nutrição. Então, a gente precisa ficar bem atento quanto a isso, tá? Não adianta você querer dar pro seu gato, porque ele é extremamente carnívoro, só filé mignon. Vai faltar nutriente, tá? E ainda tem outra coisa, né? Tem a onda das dietas para os bichinhos também, alimentação vegana, vegetariana, e também é um pouco complicado, né? Porque ainda falta, assim, muito estudo sobre, mas a gente percebe que no gato é quase impossível, porque é uma questão de síntese de aminoácido, de transformação de vitamina, e o gatinho ele não consegue pegar uma cenoura, pegar seu beta-caroteno da cenoura e transformar em vitamina A, por exemplo. O gato não consegue fazer isso, é praticamente zero. O cachorro até consegue, mas mesmo assim, baixo, né? Então, por isso que é importante associar a suplementação. E quando a gente olha na ração, numa ração de qualidade, já vem todas essas vitaminas. A vitamina D mesmo, eu tava olhando, são poucas as rações que contém um índice bom de vitamina D. Rações famosas aí, eu tava olhando 800 de vitamina D, 880, 1000. Quando você pega outras, tá com 1400, 1500. E os bichinhos não são como nós, animais humanos, que conseguimos fazer como é que fala? Produzir a vitamina D através do sol. Os bichinhos não fazem isso, é só através da alimentação. Então, é mais um fato importante aí pra gente usar uma ração de qualidade para esse bichinho, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que me pediram para explicar nos stories, no balãozinho que eu deixei. A diferença de uma ração light e uma ração obesity, que é uma ração de obeso, e por quê, né? E por quê, qual a utilização de cada uma, qual a ração que se usa aí para um emagrecimento. Então, vamos lá. A ração light, ela existe para depois que o cachorrinho perdeu peso, para ele se manter naquele peso, tá? E a ração de obeso, as obesities, ela serve para aquele cachorrinho que tá com muito sobrepeso e para ele poder perder esse peso. Mas se o seu cachorrinho é obeso, mas ele come uma ração super premium, e o problema da obesidade dele foi o excesso de comida, a falta de exercício, a gente adequando esse manejo, adequando a atividade física com as quantidades voltada para cada bichinho de maneira gradativa, você não precisa investir em ração de obeso, tá? Eu até utilizo assim, em último caso, quando eu já tentei de tudo e não consegui emagrecer esse bichinho. Aí eu vou para de obeso. Ou então, quando tá faltando ali as 300 gramas finais, que esse bichinho não perde de maneira nenhuma e não tem como mais eu diminuir gradativamente a raçãozinha dele. Aí eu até troco, mas depois a gente retorna. Mas até hoje eu não tive um caso assim de precisar
usar de obeso. Porque o que acontece? Quando você pega uma ração de obeso, é como se a gente fosse, só que um pouco melhor. Mas a sensação que o animal tem é mais ou menos essa. A gente fazer. A gente fazer. Ai, fui ler ali. Quando a gente pega. É como se a gente fosse para uma dieta restrita de uma vez. Pum! Aí a gente vai sentir, né? Claro que nós vamos sentir. Aí a gente fica ansioso, a gente às vezes tem fraqueza, e aí não quer que o bichinho tenha tudo isso, certo? Então a gente vai aos pouquinhos e se precisar lá na frente, aí a gente utiliza. Ali, tô fazendo isso com o Theo, excelente. É isso mesmo. Ração na porção certa. E às vezes tem aqueles casos que o bichinho é ativo. Aí de repente acontece alguma coisa e parou de andar. E o tutor se esquece de diminuir essa porção. Aí o que acontece? O bichinho tá comendo o mesmo tanto, mas ele parou de fazer exercício. O que vai acontecer com ele? Ele vai engordar. E é porque a quantidade, porque a ração é ruim ou... Não, é porque esqueceu não se atentou de adequar essa porção. Porque a gente tem um intervalo para trabalhar na ração, né? A gente tem um intervalo. Eles sempre falam peso mínimo e máximo, certo? Então, você tem esse intervalo. O dia que o bichinho não, por algum acaso, não fez sua atividade física, você pode diminuir joga pro intervalo ali. Eu sempre gosto de trabalhar com o intervalo intermediário e o intervalo mínimo. Sempre ficar ali. A não ser aqueles cachorrinhos que fazem provas, agility, é que aí o gasto é diferente. Mas na maioria dos pacientes, esses bichinhos têm aí um gasto médio para mínimo. Eles precisam ir dessa quantidade média e mínima. Como que a gente faz? A gente vai diminuindo gradativamente. Não vamos sair, por exemplo, de 300 gramas para 200 também. Porque senão o bichinho vai sentir, vai falar, opa, tô passando fome, né? Aí vai começar a querer comer pedra, comer pedaço de porta, vai querer caçar um trem, porque vai ficar ansioso, mas gradativamente você vai diminuindo, certo? Então, tudo dá pra fazer. Aí, perguntou qual a quantidade certa de vitamina D. Depende, né? Depende daquele bichinho. Mas, pra você olhar na ração, eu gosto de 1.500 UI, daquela que tá na ração. E aí, com os exames periódicos, a gente pode ver dentro de cada paciente se aquele bichinho precisa de mais ou não, certo? Dentro do parâmetro ali ideal. Mas na ração, não sei se foi essa a pergunta, na ração eu gosto de usar a que tem mais, que é 1.500 UI. Justamente para isso, para quando eles chegarem na idade sênior, ele já tá bem de vitamina, prevenindo aí as esclerose, todas as doenças de cegueira e por aí vai. Então depende, né? Mas para suplementar o bichinho, precisa saber qual que é a quantidade dele que está no sangue, se está em déficit ou não. Por quê? Porque a vitamina D ela não pode ser utilizada sem prescrição médica veterinária, porque ela pode ser tóxica também. Então depende de cada bichinho. Mas buscar uma ração que tenha quantidade maior possível, tá? E é isso. Acho que eu respondi, né? Mas é isso, gente. A alimentação é a base de tudo, é a base para o intestino saudável. O intestino saudável desse bichinho, ele previne doenças de pele, né? Ele previne quedas de pelo, ele previne as doenças infecciosas, ele tem uma boa resposta vacinal, um intestino saudável, então diminui aí a chance de falha vacinal. Por quê? Porque esse bichinho tá com o intestino saudável. Então, quando você começa a misturar petisco demais e tal, petiscos humanos, ele acaba tendo esse desequilíbrio de microbiota intestinal. E aí é onde começa a ter os problemas de gastroenterites e tal. Então, tem que ter cuidado. E aqueles petisquinhos usados para os cachorrinhos, eles são bem-vindos, né?
porque os bichinhos merecem esse carinho para treininho também, igual a Lica faz com eles. E é importante sempre utilizar uma linha super premium e não dar muito, né? Sempre pegar os pedacinhos bem pequenininho. Por exemplo, aqui a minha idosinha, eu faço os treininhos com ela, mas ela não quer ação não nos treinos dela, tem que ser petisco. Então eu picoto assim um pontinho de nada pra dar e ela já acha ótimo. Por quê? Porque ela já é um paciente renal, ela já é idosa, então já tem predisposição a ter ganho de peso. Então tudo isso é importante a gente adequar, né? E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que eu falei tudo que eu pensei que eu fosse falar. Faltou eu falar da... Cada idade do paciente tem um tipo de ração, né? Então, o que a gente faz? Os filhotes, quando raças pequenas e médias, eu gosto de deixar a ração de filhote até 1 ano e 2 meses. Depois, agora, quando raças grandes e gigantes, a gente chega até 1 ano e 5 meses a ração de filhotes, tá? E depois a gente troca, aí fica de adulto até quando raça média e pequena até os 7 anos, aí troca para uma sênior. E quando raça grande e gigante, até os 5 anos, aí a gente troca para uma ração de idoso, tá? Por que esse cuidado? Quando você pega um idoso e fica dando ração de filhote, aquela ração de filhote ela é hiperproteica, ela tem muito mais minerais, aí acaba sobrecarregando o sistema renal daquele idoso, certo? Que já é predisposto a desenvolver renal a qualquer momento, né? Quando entra para a vida idosa. Então, trocar a raçãozinha logo que chegou na idade sênior, sempre é uma medida preventiva importante, tá? Que a gente consegue dar qualidade de vida, a gente prolongar esses probleminhas que os velhinhos uma hora vão começar a aparecer, certo? Falei de filhote. Uma coisa eu até postei esses dias atrás, né? A importância da gente fazer os filhotes, montar o paladar do filhote, né? Evitar ficar dando muita coisa. Eu não dou, pra não falar que eu não dou nada, eu dou pedaço de cenoura grossa pra Lotus, que é novinha, mas foi agora depois de 5 meses. Por quê? Justamente por causa do intestino e para ela não se acostumar a ficar ganhando petiscos humanos, né? Por exemplo, a Luna, eu coloquei a cenoura agora, depois de idosa, junto com a Lotus. Hoje ela não pode ver eu descascar a cenoura que ela já fica lá, sentada, olhando, esperando eu dar o pedaço para ela roer. Por que a cenoura é legal? Porque ela é bem durinha, você pega um pedaço grosso e aí eles ficam ali mordendo, é um entretenimento e ajuda a limpar os dentinhos. A Luna mesmo, ela nem come, ela só tritura e deixa lá os pedaços. Aí, então é por isso, mas não vai ser numa rotina, não vai ser todo dia, justamente para não desequilibrar a dieta delas. Mas vai ser uma novidade, como se fosse um enriquecimento ambiental, uma novidade na casa, para elas, na rotina delas, certo? Então tem que ter esse cuidado. Os petiscos, sempre que for utilizar de linha super premium. E quando der certo na sua casa, não fica trocando. Por quê? Porque às vezes esse cachorrinho pode ser sensível a um petisco e a outro não. Pode soltar o intestino. Então, tudo que a gente não quer é soltar o intestino do bichinho, né? Ou vir amolecer, qualquer coisa. Então a gente cuida para isso. Comprou um tipo de petisco super premium, funcional, enfim, tem N opções super legais. Hoje em dia tem opção com extrato de maracujá para acalmar, chá de camomila, tem para articulação dos velhinhos, tem mais enriquecida, tem para
paciente renal também. Tem um monte de coisa super legal. Aí você comprou um, deu certo, então não troca. Deixa, né, pra não ficar oscilando isso aí. Mas sempre dá ter alguma coisa para dar um agradinho pro seu bichinho. Não em excesso, mas que contribua com esse ato de amor aí, para que a gente não precise ficar dando coisas humanas para eles, né? Porque eles não são humanos e é um erro a gente ficar querendo dar tudo nosso para eles, né? Acaba prejudicando a saúde deles, certo? E será que eu falei tudo de importante? Alguém tem alguma pergunta de hoje? Deixa eu ver se passou alguma coisa que eu não vi. Acho que no geral eu falei tudo. Ah, pessoal, não adianta comprar ração de obeso e não tirar os petiscos, não, hein? Eu vejo muita gente que dá ração de obeso pro bichinho, não faz caminhada, não faz um exercício e ainda enche o bichinho de petiscaiada humana. O bichinho não vai emagrecer nunca, né? A gente tem que ficar atenta aí com essas quantidades aí. E acho que eu falei tudo. Se ninguém tiver alguma dúvida, eu vou encerrar por hoje. Foi bem legal o papo, fluiu bastante. Deixa eu ver meu checklist. Se eu falei tudo. Mas eu falei sim. E é isso. Preocupar em nutrir o bichinho e não em fazer ele comer bonito ou chique ou qualquer coisa que seja, né? Porque o maior prejudicado nisso tudo é ele. Talvez a conta não chegue imediata, mas daqui uns dias a conta vai chegar, né? E eu falo muito que nós animais humanos, a gente tem o poder de escolher os nossos alimentos, né? A gente sabe o que tá comendo. Se a gente tá comendo uma cenoura ou uma batata doce, ou se a gente tá comendo o que for, uma batata frita, por exemplo, né? A gente sabe, a gente escolheu comer, apesar da gente saber os prós e os contras, né? De qualquer alimento que a gente vá comer. Mas os bichinhos não. Os bichinhos dependem, com a domesticação, eles dependem da gente para escolha do alimento. Então, que a gente escolha o que for melhor para eles possível, certo? Acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Acho que as que tinha eu consegui falar. Qualquer coisa, quem assistir depois, me manda no direct que eu respondo com o maior carinho. E é isso. Uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui comigo, presente aqui. E é isso. Segunda-feira que vem tem mais. E quarta-feira tem live de comunicação intuitiva animal. Como a comunicação intuitiva animal pode ajudar nos tratamentos dos nossos bichinhos. A doutora Amanda Mafra me convidou para falar um pouquinho sobre isso e eu espero todo mundo daqui do Insta lá no Instagram dela assistindo a gente. Será quarta-feira, agora, dia 19, 8 horas da noite, certinho? Muito obrigada de novo pela presença de todos e até a próxima. Até segunda que vem. Tchau, tchau.